Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um grande prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E tenho o entendimento de que essa oportunidade vem das mãos de Deus. Para mim é um privilégio poder trazer nesse momento um pouco da palavra de Deus, a fim de despertar o seu sentimento por Deus, a fim de despertar o seu coração para uma meditação saudável, colocada perante o Todo-Poderoso, para que realmente os rios de águas vivas estejam fluindo no seu interior, como Jesus disse: aquele que crer em mim, como está escrito na Escritura, rios de águas vivas fluirão no seu interior. É isso que tem acontecido com você? É isso que tem acontecido na sua fé? Ou você vive de lembranças, de dores, de angústias, de dificuldades, e jeitinhos, e manobras, e justificativas? A fé, na verdade, é simples. Nós é que somos complicados e precisamos aprender a sermos humildes perante o Todo-Poderoso, para que possamos realmente nos entregar nas suas onipotentes mãos e nos alimentarmos da graça todos os dias. E nós temos aprendido através da palavra o que é a igreja, como ela foi formada, não é? Tenho perguntado para vocês, será que acabou? Será que as coisas da igreja, os valores ensinados na igreja não são mais importantes? E nós temos visto tantas coisas diferentes hoje em dia, não é? Será que aquela igreja que o Senhor formou nos primeiros séculos, essa igreja, esses valores não existem mais? Será que nós precisamos criar, nós agora precisamos criar formas, maneiras, precisamos realmente aí ser pessoas que têm de alguma maneira acrescentar na palavra de Deus algo para que a mensagem do Evangelho seja novamente importante e traga vontade das pessoas conhecerem a Deus? Ou precisamos ser fiéis à palavra e levarmos Cristo, o Senhor, o Salvador? Sim, somos pessoas imperfeitas, somos pessoas cheias de problemas e dificuldades e precisamos entender a necessidade de levarmos graça àqueles que nos ouvem. E vamos continuar aqui, no capítulo 14 do livro de Atos, agora do verso 19 até o verso 28. Vamos lá. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, descendo a Atalha. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então o que nós vemos aqui um momento, não é? Onde Paulo é apedrejado e como essa situação difícil se transformou ainda em algo onde eles iam em mais cidades e pregavam o evangelho. O que nós vemos aqui é que depois que eles curaram aquele coxo lá em Listra, lembra disso? Né? Falamos ontem sobre isso. O que aconteceu? Os judeus se enfureceram com aquilo que aconteceu e provocaram as multidões, instigando as multidões, apedrejando Paulo. Veja só, aquele que um dia estava lá, fariseu, não é? Andando junto com os judeus, agora a sua mensagem, a mensagem de Cristo, estava provocando a ira daqueles judeus. E eles chegaram a ponto de apedrejar Paulo. Que coisa, não é verdade? Como o evangelho incomoda os religiosos, como o evangelho incomoda aqueles que vivem na carne, como o evangelho traz realmente uma resistência àquelas pessoas. E era isso que estava acontecendo. Eles apedrejaram Paulo, de certa forma que ele caiu no chão e aquelas pessoas o deram como morto.
Mas os discípulos o rodearam ali, não é? E ele, se levantando, saiu e foi para uma outra cidade. Eles foram no dia seguinte para Derbe, juntamente com Barnabé, né, o seu companheiro de viagem do evangelho. E anunciaram o evangelho naquela cidade. Anunciaram o evangelho da cidade, depois de ter sido apedrejado. Agora, esta parte do evangelho aqui, esta parte de Atos, é muito importante que você entenda, que você seja ministrado pelo Espírito Santo a compreender essa situação. Veja o que ele diz. Feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, onde eles foram apedrejados. E o que eles fizeram lá? Fortaleceram a alma dos discípulos. Essa é uma frase que eu tenho usado muito para você, que você seja fortalecido na fé. Por quê? Por conta das circunstâncias, das adversidades, das lutas, dos acontecimentos recentes, por conta de uma pandemia, por conta de uma ameaça, de um medo, de uma insegurança, de uma confusão, você precisa se situar com convicção de fé quem você é em Cristo, não é quem você é na carne. É quem você é em Cristo. Você ainda não achou essa identidade? É importante que você a encontre. Quem você é em Cristo. Fortaleceram a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Permanecer o quê? Firmes na fé. Como é importante você compreender essa orientação bíblica para a sua vida. Permanecer, a despeito dos acontecimentos, firme na fé, mostrando que aí eles mostraram que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através do quê? Muitas tribulações. O que são tribulações? Sim, são aflições, são acontecimentos, adversidades, situações que você não esperava, que você não queria, que aconteceu na sua vida, talvez a sua própria história, mas que você precisa entender que essas tribulações te amadurecem e te fazem ser um cristão melhor em Cristo, uma vez que você permanece na fé. Como é importante essa informação. Eles saíram de lá e foram levar para a igreja a informação de que aonde eles estavam indo, muitos cristãos estavam seguindo a Cristo, muitas pessoas estavam se convertendo, e era essa informação que eles trouxeram para a igreja. Ali chegados, reunidos à igreja, relataram quantas coisas Deus estava fazendo e como ele abriu a porta do evangelho para os gentios. Então todos estavam recebendo a mensagem de Cristo, de remissão de pecados, de salvação, de libertação, de arrependimento. E é isso que nós precisamos preservar nestes dias. Menos homem, menos eu, mais Jesus. Que você fique firme e fortalecido na fé.